bota essa etiqueta no filho, o que ele quer dizer com isso? Assim, que ele meio que traçou o destino dele. Sim. Sabe? Então... Desandou. E ele diz assim, agora ainda E tem um pouco além, essa né? vagabunda andando com o meu sobrenome. Ainda tem isso. Porque se tem uma coisa que o japonês cuida muito bem é do sobrenome. Da honra da família, né? Tem uma outra coisa também. Por isso que eu acho que é uma vingança. Esse querer tirar o nome Sim. da... Não, eu ia comentar que tem uma outra coisa também nessa postura aí, numa análise mais psicológica desse pai falando isso, é que é quase que um... Olha, não tem a ver com a minha criação. Sim. Porque olha aqui, eu fiz, Sim. dei a mesma coisa pros dois e esse saiu certo, Sim. esse saiu errado. É quase que inconscientemente, uma maneira de dizer que não é culpa da Traçou o família. teu Não destino e eu não tive nada a ver com isso. Não tive nada a ver com isso. Porque Sim. olha o outro filho aí. Exato. E foi a mesma criação, Sim. né? E ele tinha uma vida... O Marco tinha uma vida dupla. Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Depois que eu lancei o livro da Elise Matsunaga, quem lê o livro da Elise Matsunaga, eu vou usar um termo que já é racista, mas eu não tenho outro pra pôr. Quem lê o livro da Elise Matsunaga diz que eu passo muito pano pra ela, que ela é muito humanizada, que as pessoas ficam com muita dó, porque ela tem um passado mesmo muito triste. Pra tu ter uma ideia, Elise Matsunaga, a mãe dela, que era uma mulher extremamente louca, ela se separa do marido, do pai dela, e ela arruma um namorado e bota dentro de casa. E a Elise, quando era pré-adolescente, tinha aí seus 14 anos, já era adolescente, o padrasto dá em cima dela e estupra ela de forma violenta. E a Elise vai contar pra mãe, olha, o teu companheiro tá todo ensanguentado, olha o que ele fez comigo. Aí ela vai lá, tira satisfação com ele e fala, não, eu fiz isso porque ela me seduziu. Aí o que a mãe faz? Dá um tapa na cara dela e expulsa ela de casa. Ou seja, entre a filha e o marido, ela prefere ficar com o marido. Então é a partir dessa cena que a Elise é expulsa de casa que ela começa a se prostituir nas estradas com caminhoneiros. Então é ali que... Aí as pessoas ficam com muita pena da Elise. A verdade é essa, muita pena. E o que humaniza muito ela, que o dilema da Elise hoje é se reaproximar da filha, que hoje está com uns 11 anos, mais ou menos. Isso. E tá com os pais da vítima, com os pais do Marcos Matsunaga, ou seja, com os avós da criança. A criança já chama os pais, os avós de pai e mãe, porque quando o crime ocorreu, ela era um bebezinho de colo, então ela perde toda a referência, né, de pai e mãe. E a filha já descobriu quem é a Elise, o que ela fez, sabe toda a história da Elise. Então, e ela tenta, mesmo ela não podendo, porque tem medidas judiciais que impedem que ela tenta. Então, isso humaniza muito a pessoa. O que ela pode fazer? Nada? Nada. Ela tem que aguardar a justiça. A família do Marcos Matsunaga move uma ação na justiça que é para tirar o nome da Elise da certidão de nascimento da filha. Ou seja, fica branco. Ela vai ter uma carteira de identidade que no lugar da mãe fica em branco. Eu acho isso demais, inclusive. Mas, enfim. Eu entendo, é demais, mas aí olha eu já olhando o outro lado também. Eu entendo também que para essa menina apresentar essa identidade em todo lugar que ela chegar e pegarem, vão falar, você, sabe, ela sempre vai ser a filha da assassina. Mas aí não seria melhor esperar essa menina completar 18 anos e ela decidir? Sim. Porque uma coisa que eu fico muito assim, inclusive não é argumento meu, é argumento da advogada da Elise. Da Juliana Fincati Santoro, que aliás é uma ótima advogada. É a história dela. Tu não tem como você apagar uma história. Não tem. Não tem. Mas também se teus pais morreram num acidente de carro e quando tu ficou órfão, tu tem que saber. A tua história é essa. Não, mas é diferente do que você ser apontada como a filha de uma assassina o tempo todo. Porque assim, ela tá na adolescência. Eu entendo os dois lados. Eu entendo os dois lados. Mas eu só tô pensando assim, beleza, ela tá com 11, esperaria ela fazer 18. São 7 anos da adolescência. Mas deixa eu te contar uma coisa, tu sabe que tu não tem como tu proteger? É impossível tu proteger. Olha, vou te dizer o que aconteceu com essa garota. Você a conheceu?
Não. Não. Mas eu conversei muito com os pais do Marcos Matsunaga e com a advogada da Elise, ou seja, dos dois lados, e com a advogada da família do Marcos, ou seja, e eu conheço o processo. Então, assim, olha o que aconteceu. Essa história também está no livro. Os pais do Marcos são... Ai, meu Deus, tá muito legal. Os pais do Marcos são Tá muito legal. Ah, tá legal, né? Os pais do Marcos são milionários. Eles eram donos da... Vocês têm noção, né? Quitano, Ioki, Pipoca Ioki, eles eram milionários. Eles venderam a Ioki na casa do R$1 bilhão. Então, o poder econômico, ele é muito forte. Principalmente quando você tá desses dois lados. A Elise, uma assassina, ex-garota de programa, presidiária, e essa família milionária. Um poder econômico muito forte. Esse poder econômico, ele tentou blindar a garota. Primeira coisa que eles fizeram, eles trocaram o nome dela, inclusive isso é até irregular. Eles matricularam a garota com outro nome para tentar não associá-la ao crime. Só que aí, tu quer saber quem é, se tu poder colocar aqui, quem é o ser mais cruel que tem no planeta, é criança. Porque a criança, ela não tem a noção da crueldade. Não tem o filtro, né? Tem filtro nenhum, e é do ambiente, né, de escola, é um ambiente muito permissivo, muito inócuo, então, é um ambiente nocivo. Uma criança, coleguinha dela, chamou ela e disse assim, quem são teus pais? Parece que foi uma festa de pais que estavam lá os avós. Quem são seus pais? Aí ela disse, seu Mitsu e Misako. Ele falou, Seu pai é o Marcos Matsunaga e sua mãe é Elise Matsunaga, que é uma prostituta que matou, esquartejou teu pai. Quem contou pra essa criança? Aí a menina foi lá com os avós, aí levou pros melhores psicólogos, melhores pra tentar. Aí hoje em dia... E a menina não sabia? Não. Quantos anos ela tava? Ela tava com 9. Nossa. Aí eles levaram... Aí hoje, que ela tá bem trabalhada com essas terapias, ela fala, se tu perguntar, quem são teus pais? Aí ela diz quem são os pais dela. Dizem que os pais do Marcos são avós, mas ela continua chamando eles de pai e mãe. Não tem essa redoma, a não ser que tu leve para morar lá em Marte. E se lá não tiver internet, não tiver... Aí não fica sabendo, mas... Agora, sim, tem uma coisa também, para fazer um contraponto aqui, eu acho que cada um cria o seu filho do jeito que quer. Tu tem até o direito de dar uma opinião, mas essa opinião ela tem que ser um parecer. A pessoa não tem, sabe? Tu não tem que ouvir, eu vou criar meu filho assim, vou criar... Não, tu cria do jeito que tu leva em consideração os fatores culturais, os fatores hereditários, como tu foi criada, o fator ambiental. Vai criando dessa maneira. Porque agora você... tirar um nome, sabe? Tu tá fazendo uma coisa que vai mexer com a vida inteira de uma pessoa. Então, não sei se tu tem esse direito. Quer dizer, direito tu tem até de pedir, mas quem decide é a justiça. Eu acho difícil até a justiça dar isso. Mas eu apurei que eles deviam segurar esse processo até ela completar 18 anos, que aí é ela que decide. Rapidinho, só para complementar, o Christian Cravinhos tem um filho adolescente. E ele tinha esse sobrenome Cravinhos. Eu soube dessa história. Ele foi lá, completou 18 anos, ele foi lá e tirou o sobrenome Cravinhos. Por decisão dele. Por decisão dele. Mas nessa situação, não cabe... É dúvida mesmo, tá? Não cabe conversa com uma psicóloga, com a criança, para entender se pra criança... Porque o que poderia acontecer, tô falando, nem sei se isso é possível, mas o que poderia acontecer seria uma suspensão temporária, sabe, dos documentos e tal. Tipo assim, a criança não sabe, ela não tem noção do que isso significa ou não pra ela hoje. Ela com 11 anos não tem dimensão disso. Então a gente suspende, quando ela fizer 18, ela decide se ela quer usar ou não esse nome. É complexo isso, né? Porque eu acho que eles seguem a lei, sabia? O Código Civil. Não, com certeza, mas eu digo assim, não tem esse papo esse negócio de trocar de... Olha, tem um outro detalhe, que no Brasil, o nome do teu pai e da tua mãe, ele tem importâncias muito maiores do que a gente imagina. Por exemplo, ele é usado para diferenciar o homônimo, né? Então, tipo, tem um sobrenome comum, José Maria da Silva, vão ter milhares. Como é que tu vai saber quem é esse? Vai ter o nome do pai e da mãe. Chama o Faustão. É o filho da dona... A outra coisa, o nome, ele é... Eu tinha até
um chefe lá na revista Veja que ele dizia assim pra gente, olha, o que a pessoa tem de mais sagrada é o nome. Então, e o teu nome, ele não é só é teu o primeiro nome. O segundo nome não é teu, o terceiro nome não é teu. Sim. Então, como é que tu tira, além de tu tirar o nome da mãe, porque tu apaga o nome da mãe, mas aí o nome da mãe ainda tá no meio do nome da menina. Eu encaro isso como uma vingança. É uma vingança da família que é... Eu vou te contar uma história, que essa história não tá no livro. Quando eu fui entrevistar o pai do Marcos Matsunaga, ele nunca deu entrevista pra ninguém. Nunca deu nem... Tudo, olha, bota na internet, não tem ele falando do crime. Nunca, em lugar nenhum. Se bobear, não tem nem como é a cara dele. A única foto que tem dele é no enterro. Porque eles são japoneses, a cultura deles é assim, descrição acima de tudo. E aí eu mandei uma mensagem, eu já conheci a advogada dele. Aí eu mandei uma mensagem para a advogada dizendo, olha, eu queria fazer uma entrevista com ele, eu sei que ele não dá entrevista, mas é minha obrigação de jornalista pedir. Ela falou assim, Ulisses, ele não dá entrevista. Ele, inclusive, se irrita quando eu fico mandando esses pedidos. Uma vez eu mandei, agora é o Fantástico, agora é não sei o quê, agora é um documentário. Ele falou, olha, é não para tudo, tu nem me manda mais essas demandas, é não, não, não e não. Aí eu falei para ela, olha, tudo bem, então ele não vai dar entrevista, mas eu preciso que ele saiba que eu estou fazendo um livro, que vai ter a vida do filho dele. E o que eu quero saber dele? Eu não quero saber do crime, porque o crime tem no processo. O que eu queria saber dele, que era importante para mim, e que é um negócio muito fechado, era o perfil da IOC. Eu queria saber quem era o Marcos na IOC, porque toda a imprensa dizia que ele era dono, outro dizia que ele era CEO, outro dizia que ele era um sócio majoritário. Eu queria tipo isso, eu não quero falar de crime. Ele disse, olha, eu vou só dizer isso, que tu tá fazendo o livro e acabou. Eu não vou nem fazer pedido de entrevista, que eu acho que realmente ele tem que saber que vai ter um livro falando da família dele. Eu falei, tudo bem. Aí no outro dia, eu quase caí para trás e ele disse, Ulisses, a advogada dela, Ulisses, ele vai te receber. Eu tô assim, chocada. Ela falou. Ela falou, e para ir lá no escritório dele, eu lembro que a única pessoa. Em plena pandemia. E eu já fui meio assim, gente, o que é que eu vou perguntar pra ele? Porque ele tá na parte mais... Eu não tava esperando que ele aceitasse, eu nem me preparei. Eu nunca cheguei nessa parte. E fora isso, além disso, ele é o lado mais... Ele é a vítima, a família da vítima. Não é? Só que eu tinha descoberto que seria muito delicada essa entrevista, porque os pais do Marcos Matsunaga só descobriram quem era o Marcos Matsunaga depois do crime. Eles nem conheciam, não sabiam qual era a origem da Elise Matsunaga. Eles achavam que ela era uma enfermeira, que ela realmente era uma técnica de enfermagem, mas não sabiam que ela era garota de programa. Quando eles descobrem que ele é garota de programa, que a Elise era garota de programa, eles mandam fazer até um teste de DNA na menina para saber se realmente era filha do Marcos, porque ela era garota de programa. E era. Enquanto ela não saiu o resultado, eles não pegou nem no colo. Só pegou no colo quando viu que era filho. Só que aí eu achava que ele ia meio que, coitadinho do Marcos e tal. Quando a primeira coisa que ele fala pra mim é o seguinte, que toda a desgraça da família, que é protagonizado pela Elise, foi levado por seu familiar pelo Marcos. Tanto que ele me fala, olha, eu tenho 2 filhos. É o Marcos e o Mauro. O Marcos O Mauro tá casado com a primeira namorada. O Marcos teve 2 casamentos e trocava de mulher como quem troca de roupa. O Marcos não bebe, não sai pra noite. O Mauro não bebe. O Mauro não bebe e o Marcos Matsunaga era da noitada, viajava e tal. Ou seja, quando ele faz essa comparação e coloca o filho bota essa etiqueta no filho, o que ele quer dizer com isso? Assim, que ele meio que traçou o destino dele. Sim. Sabe? Então... Desandou. E ele diz assim, agora ainda e tem um pouco além, essa né? vagabunda andando com o meu sobrenome. Ainda tem isso. Porque se tem uma coisa que o japonês cuida muito bem é do sobrenome. Da honra da família, né? Tem uma outra coisa também... Por isso que eu acho que é uma vingança. Esse querer tirar o nome da...
Não, eu ia comentar que tem uma outra coisa também nessa postura aí, numa análise mais psicológica desse pai falando isso, é que é quase que olha, não tem a ver com a minha criação. Sim. Porque olha aqui, eu fiz, dei a mesma coisa pros dois e esse saiu certo, esse saiu errado. É quase que inconscientemente uma maneira de dizer que não é culpa da família. família. Não sou o teu destino e eu não tive nada a ver com isso. Não tive nada a ver com isso. Porque olha o outro filho aí. Exato. E foi a mesma criação. Sim. Né? E ele tinha uma vida, o Marco tinha uma vida dupla. Ele tinha uma vida dupla. Ele era casado com a primeira mulher, que era uma funcionária da IOC. Eles chamavam funcionária de chão, que é quando aquela funcionária que é do último escalão da fábrica. Se casou. E ele manteve um relacionamento paralelo com a Elise. E aí, cara, eu não sei de onde, se é uma ingenuidade ou se é uma perseverança da mulher. Mas, cara, a mulher que começa a namorar um homem casado, aí ele termina esse casamento pra ficar com ela, e essa mulher achar que ele vai ser fiel a ela, se ele já deu uma prova cabal que ele não é fiel. Sim. Tipo assim, eu acho muita pretensão dessa mulher se achar um ser tão especial que não vai ser traída. Porque comigo é ela, não. O cara tá te dando um atestado de que ele é desonesto. Ele trai, sabe? Tem lá filho e finge e mente e mostra que é mau caráter, porque pra mim quem trai, mantém relacionamento paralelo é mau caráter. É porque o bom caráter é quem assume, quem vai viver amor livre. Olha, eu tô com a mulher ali, quer? Olha, ela sabe. E aí, vamos... Nisso a Flor de Lis sai na frente, porque a Flor de Lis era adepta do amor livre, mas não enganava ninguém. Ela transava com outro, fez trisal na década de 70, quando nem tinha esse termo. Pelo menos nessa seara ela é mais honesta. Mas o Marcos não, ele era tipo desonesto. E a Elise aceitava. A primeira mulher do Marcos, quando o Marcos dá o fora na mulher para ficar com a Elise, para casar com a Elise, essa mulher, ela vai lá, porque a Elise, o Marcos comprou não, ele tinha um loft que era alugado. Ele tinha vários imóveis assim. Aí esse loft que era alugado, ele mandou o inquilino sair e deu para eles morar. E a primeira mulher dele era quem tomava conta da contabilidade desses apartamentos. E viu que a inquilina não estava pagando. E tipo, não foi o Marcos trabalhava na empresa lá, foi encher o saco bateu lá, né? Quem abriu a porta era a Elise. Tava com uma amiga lá, ela olhou, achou estranho, né? Aquela mulher bonita, loura e tal. E foi lá pro Marcos. Marcos, quem é aquela mulher que tá lá? Ele inventou uma história, mas ela não acreditou. Quando ele deu o pé na bunda dessa mulher, ela voltou lá, que ela ligou Lé com Cré. Ele falou, olha, tipo... Ela foi fazer justamente esse tipo de alerta. Olha, ele vai fazer contigo exatamente o que fez comigo. Eu tô saindo desse casamento com uma mão na frente e outra atrás. E essa mulher, apesar de ter sido casada com o Marcos, o milionário, o final dela é super triste, fazendo um tratamento, daqueles tratamentos de alta complexidade que tu precisa do medicamento caro, o governo tem que pagar o teu medicamento, aí o governo não paga, tu entra na justiça para forçar o governo a pagar. Tipo, a mulher foi casada com um milionário, a pensão dessa mulher, como ex-mulher do Marcos, era inferior ao valor de um programa que ele pagava com uma prostituta de luxo. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!